Graça e paz a todos. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem que eu recebi de Deus e ela tocou fortemente no meu coração. Essa mensagem, ela fica no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, a partir do verso 14. É uma mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para João, para que ele pudesse escrever à igreja de Laodiceia. Sabemos que ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas a mensagem que de fato me tocou foi da igreja de Laodiceia, Lendo os versículos, irmãos, vão ver que Deus ele toca alguns pontos importantes dessa igreja. Deus ele vai falar da riqueza dessa igreja, da especialidade dessa igreja, porque Deus ele fala das vestes, tendo em vista que essa igreja fabricava uma espécie de um tecido preto que só ela conseguia fabricar. Deus ele fala de colírio, tendo em vista que essa igreja tinha uma erva que eles faziam um remédio. Logo, eles eram referência no tratamento dos olhos. Deus ele fala da riqueza, porque essa igreja ela tinha um polo comercial muito forte. Por isso Deus ele fala da riqueza. E interessante que Deus ele também vai falar das águas ou da temperatura. Não vou dizer temperatura. Deus ele fala sobre ânsia de vômito. Eu fui pesquisar para ver o porquê que Deus falou sobre ânsia de vômito. E pude ver que Laodiceia, ela ficava entre 2 cidades. A cidade de Colosso e a cidade de Herápolis. E ambas as cidades regavam a igreja ou a cidade de Laodiceia com as suas águas. Sendo que as águas que vinham de Colosso eram águas geladas, boas de se beber. Porém, quando chegavam até a cidade de Laodiceia, se tornavam águas mornas. Da mesma forma, o mesmo acontecia com as águas que vinham pelos aquedutos de Hierápolis. Em Hierápolis, as águas eram quentes e bem utilizadas pelos seus moradores. E bem utilizadas pelo povo de Hierápolis. Mas quando chegavam até Laodiceia, elas se tornavam águas mornas. Logo, quando o povo de Laodiceia ia beber da água ou de ambas as águas, eles sentiam ânsia de vômito. Então a gente vê o seguinte, que era uma igreja tão rica, porém, uma igreja que tinha necessidade de água. E sabe o que eu entendo com isso? A gente olha para a pessoa que tenha um certo poder aquisitivo e a gente vai entender que essa pessoa não vai ter necessidade de nada. Pelo menos na teoria, é isso que nós vamos entender. Porém, na prática, nós vamos ver que é completamente diferente. Quantas pessoas que têm um certo poder aquisitivo são ricas, milionárias, porém tiram a própria vida. Por que isso? Porque eles não têm Jesus. Mas não é o caso da igreja de Laodiceia. O caso da igreja de Laodiceia é que um dia
eles andaram com Deus. Um dia eles tiveram uma vida com Deus, mas eles se perderam. Logo, nós podemos dizer que a igreja de Laodiceia, foi uma igreja que tinha fama de cristão, mas na realidade ela não era cristã. Era uma igreja, na realidade, ela era uma igreja que estava afastada de Cristo. Por que eu digo isso com muita propriedade? Porque o homem, ele pode até viver sem energia, mas sem a água não tem como. Nós precisamos da água. E espiritualmente, alegorizando essa passagem, nós vamos ver o seguinte, que Jesus falou para a mulher samaritana no livro de João, capítulo 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se tornará dentro dele uma fonte de água viva, que produzirá até a vida eterna. Querido, quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus tem dentro dele uma fonte de água viva. Mas por que essa igreja tinha necessidade de água? Porque essa igreja era uma igreja equilibrada. Por isso que eu gostaria de dar um tema a essa mensagem, que o seguinte tema: o que você é? Equilibrado ou radical? Quando a gente fala radical, a gente vai entender que tem uma conotação ruim. Por quê? A pessoa logo lembra de uma pessoa fanática. Mas na realidade, quando nós falamos radical, nós estamos falando que a pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que tem raízes. Porque a palavra radical vem da palavra vem de raiz. Né? Ou seja, é alguém que tem a raiz. E quando nós falamos de equilibrado, nós vamos ver que o mundo, na realidade, vai falar que nós temos que ter equilíbrio em tudo. O problema dessa palavra equilibrado está no final. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio em tudo. Porque eu entendo que nas coisas de Deus, de fato, nós precisamos ter equilíbrio. Como, pastor? Equilíbrio, porque nós precisamos tirar um tempo para orar, um tempo para jejuar, outro tempo para ler a palavra de Deus. Tudo bem, mas equilíbrio entre Deus e o diabo, entre mentir e falar a verdade, entre inferno e céu, esse equilíbrio não pode ter. Não podemos ter esse equilíbrio. Porque na realidade, nós precisamos realmente decidir o que nós queremos. Nós queremos Deus. Então esse tema, ele é muito importante porque nós vamos ver que o mundo, ele aceita o radical, mas não aceita o equilibrado. Porque o radical, aonde ele chegar, se ele estiver numa festa de família, uma festa mundana, e se lá tiver bebida, alguém vai falar assim: olha, não serve bebida alcoólica ao pastor Ricardo, porque ele é pastor, porque ele é cristão. Ele pode não entender, ele pode achar bobeira, mas ele vai respeitar. Agora, com um cristão equilibrado, que procura fazer determinadas coisas para agradar o mundo, o mundo não aceita. Porque o cristão equilibrado, na realidade, ele não tem certeza do que ele quer. Se ele quer Deus ou o diabo, ele está em cima do muro. Amém? Então, o que nós podemos aprender, né, com essa passagem, com essa palavra, com essa carta enviada à igreja de Laodiceia, que Deus estava advertindo essa igreja. Porque essa igreja, ela tinha fama de servir, ou fama de cristã, mas na realidade
estava distante de Deus, estava caminhando com as suas próprias pernas. Por exemplo, eu fui procurar o verdadeiro significado do nome Laodiceia. Eu vi o seguinte, que Laos significa povo comum. Diceia, opinião do povo. Opinião do povo. Logo nós entendemos que Laodiceia quer dizer opinião do povo comum. Ou seja, era uma igreja que andava com as suas próprias pernas. Era uma igreja que andava com as suas próprias pernas. Era uma igreja que não dependia do Senhor. Tanto é que a história vai dizer o seguinte, que Laodiceia foi destruída por um terremoto e ela, com seus próprios recursos, conseguiu reconstruir toda a cidade. Não precisou nem de Roma. Ela conseguiu reconstruir a sua cidade com o seu próprio recurso. Ok? Então, quando eu olho para a igreja de Laodiceia, eu vejo uma igreja que caminhava com as suas... Quando eu olho para a igreja de Laodiceia, eu vejo uma igreja que caminhava com as suas próprias pernas. Eu vejo uma igreja que não dependia do Senhor. Eu vejo uma igreja que estava distante do Senhor. Eu vejo uma igreja que não era fria e nem quente. Era uma igreja morna. Era uma igreja que estava no sono da indolência. Ok? Então, o que eu posso dizer mais sobre a igreja de Laodiceia? Aí, eu digo o seguinte, quais são as características do crente frio? O porquê que Deus, ele rejeitou ou rejeita a igreja morna? Por que Deus aceita o frio ou quente, mas rejeita o morno? Sabe por quê? Vamos ver. Quais são as características do crente frio? O crente frio, ele não ora mais. O crente frio, ele não lê a Bíblia, ele não evangeliza, ele até vai na igreja, mas lá uma vez ou outra, ele não tem compromisso. Ele só consegue ir à igreja uma vez na semana. Se ele for na igreja 2 vezes na semana, para ele já é demais. Porque ele é frio. Ele está frio. O crente fervoroso, ele é diferente. Ele quer estar na igreja todos os dias. Ele quer evangelizar. Ele tem prazer de orar. Ele tem prazer de ler a Bíblia. Quando ele pega a Bíblia para ler, ele sente Deus falando com ele através das Escrituras. Quando ele para orar, ele ora com prazer, porque ele está conversando com Deus. Ele sente a unção. Ele sente prazer em tudo que ele faz. Então esse é o crente frio. Agora, o crente morno, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vai à igreja, mas tudo o que ele faz como religioso. Por exemplo, se ele vai ler a Bíblia, ele lê os Salmos 91, né? Ou Salmos 23 e fala assim, bom, pronto, já fiz o meu dever. Se ele vai à igreja, ele vai porque ele é obrigado a ir. Ele é um crente religioso. Ele não faz com prazer, muito pelo contrário. Ele fala o seguinte, eu já fiz muito, já evangelizei muito, já orei muito, já conheço a Bíblia. Esse é o crente morno. Por quê? O crente morno, ele já foi quente um dia. Ele já foi fervoroso um dia. Ele já fez a diferença um dia. Mas devido às lutas, devido às provas, devido às dificuldades, ele esfriou. Agora ele é um cristão equilibrado. Ele não é mais radical, mas ele é um cristão equilibrado. E quando nós falamos de cristão equilibrado, por exemplo, eu lembro logo da história do muro. Eu acredito que todos conheçam aqui a história do muro. Eu acredito que todos conheçam a história do muro.
Mas a história do muro, nós vamos ver o seguinte, que Satanás tinha um homem que estava em cima do muro. E ele olhou para o lado do céu e viu o anjo falando assim: ó, rapaz, desça do muro, vem para o lado da salvação, vem para cá. Ele olhava para o outro lado e via o diabo tranquilo e não chamava ele. E aquilo encabulou a cabeça dele. Ele ficou muito encabulado e virou para o diabo e falou assim: olha, diabo, por que você não me chama para passar para o seu lado? E o diabo falou assim: eu não te chamo porque o muro é meu. Logo, você já é meu. É porque é o cristão equilibrado, é o cristão morno. Quando nós falamos de equilibrado, nós lembramos também de Eutico, de uma história que fala que está registrado lá no livro de Atos, capítulo 20, versos 7 ao 12. Nós vamos ver que Paulo estava fazendo uma pregação, Paulo se empolgou, ele viu uma necessidade de pregar até tarde, e, enfim, Eutico, podendo estar no plenário, ou próximo dos irmãos, Eutico estava na janela. E de uma certa forma, quando nós falamos de janela, nós lembramos de alguém que está prestando atenção na igreja ou na pregação de Paulo e prestando atenção também nas coisas que estão acontecendo lá fora. De repente, Eutico, ele estava contemplando os jovens lá fora, né? O jovem hebreu no bar, ou no McDonald's. Eu estou aqui conjecturando para que os irmãos possam entender. Quando nós falamos de janela, nós lembramos de alguém que está olhando as coisas do mundo e as coisas de Deus. Ele está no meio, ele é morno, ele está equilibrado. Podemos falar também aqui de Davi. Davi, numa certa ocasião, ele deveria ter saído para guerrear, porque na época os reis deveriam ir nas batalhas. Mas Davi, ele decidiu ficar da sacada, observando. Ele não foi guerrear. E quantas das vezes nós ficamos assim, ao invés de irmos guerrear, o dia que precisamos ir para a igreja, mas por causa de uma pequena dificuldade nós não vamos à igreja. De repente um culto de domingo, ou de repente um culto durante a semana, ou a consagração. E ao invés de irmos guerrear, decidimos ficar em casa. E quem vai guerrear é o pastor, não é isso? Ou a igreja em peso está guerreando, como aconteceu com Davi. O seu exército foi para a guerra, mas Davi decidiu ficar em casa, decidiu ficar da sacada. E todos conhecem a história e vai ver que naquele dia ali, Davi ele acabou pecando. Quando nós decidimos ficar no meio, quando nós decidimos não ir à guerra, é o momento que nós erramos, é o momento que nós abaixamos guarda, é o momento que nós nos tornamos vulneráveis para que o diabo ele possa tocar em nossas vidas. Amém? Então, por isso que Deus ele não aceita o crente morno. Por isso que Deus não aceita o crente morno. Porque o crente frio, ele sabe que ele está frio e ele precisa melhorar. O crente fervoroso, ele sabe que ele está quente e ele precisa manter a temperatura, porque a Bíblia vai falar, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Agora, o crente morno, ele não tem consciência que ele precisa melhorar. Porque ele é um crente que vai à igreja, ele é um crente que lê a Bíblia. Mas ele faz de forma superficial, ele faz de uma forma religiosa. Ele faz de forma obrigada. Ok? Então essa é a diferença do crente. Quer ver um exemplo? Para que os irmãos possam entender melhor. Os irmãos pegam uma bacia com água estupidamente gelada, cheia de gelo.
e pega uma